Salve, irmãos, na graça e no amor de Jesus, amém? Vamos louvar o nome do nosso Senhor. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos. Eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos realizando esse momento para que a palavra do Senhor nos traga nesta noite conforto ao nosso coração. Haja visto que esse momento tem se estendido, tem se alongado os dias em que nós estamos experimentando uma nova realidade em nossas vidas. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem de esperança e de alegria para o teu coração. Eu quero convidar você a orar nesse momento,
que você possa estar intercedendo juntamente com toda a Igreja do Senhor, com todos os santos, para que o Brasil, para que o nosso país, para que a nossa nação e também todas as nações que foram afetadas pelo coronavírus possam ser curadas pelo Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai excelso e grandioso, nós te louvamos e entregamos em tuas mãos nesta noite, Pai, o nosso culto. Que o Senhor receba, que o Senhor nos faça também, ó Pai, entender a tua palavra e que tragamos ao nosso coração, Senhor, toda a tua bondade, toda a tua alegria, Senhor, e toda a tua paz. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, semana passada nós meditamos sobre a ressurreição de Cristo e o impacto dessa mensagem, não é? Como é uma mensagem poderosa, como foi um momento único na história da humanidade e um momento especial para nós cristãos que acreditamos na ressurreição. Passado os 3 dias, quando o Senhor se apresenta novamente aos seus discípulos ressurreto, tem uma experiência que eu gosto de meditar sobre ela, uma experiência que 2 discípulos de Jesus vão ter com o Senhor. É uma história das quais eu aprendo muito e nessa noite eu quero compartilhar com os amados irmãos. São momentos de crise, geralmente nós tomamos atitudes, muitas vezes guiadas tão somente pelo medo, pela insegurança, e as nossas reações são, em muitas das vezes, no sentido contrário. E essa história que eu quero compartilhar com os amados irmãos é uma passagem do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Eu convido você a pegar sua Bíblia nesse momento, convido você a reunir sua família e meditar nessa palavra do Senhor, essa palavra poderosa. Capítulo 24, o Evangelho escrito por Lucas, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do verso 24, a partir do verso 13, capítulo 24, a partir do verso 13. Ela nos narra uma história bastante conhecida, descreve um percurso que 2 discípulos faz, não é? A história é conhecida como os discípulos no caminho de Emaús. Então, o versículo 13 nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com o rosto entristecido, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou-lhe. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito,
mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês também entendem e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começou por Moisés e todos os profetas e explicou-lhe o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, e ele ficou para que ficasse com eles, pois a noite já vem e o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu-lhe graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Meus queridos, essa palavra tem muito a nos ensinar. Certamente não extrairemos tudo que ela pode nos ensinar, mas quero compartilhar com você algumas verdades desse texto, algumas orientações as quais será bem propício para o momento ao qual estamos vivenciando. Primeiro que o texto começa narrando a desilusão, o desespero, o desapontamento, a descrença, o desânimo daqueles dois homens. O texto diz que eles eram dois discípulos de Jesus, certamente que haviam andado com Jesus, haviam presenciado milagres realizados por Jesus, e eles agora estavam retornando para suas vidas, e agora abatidos e sem nenhum olhar de esperança adiante. Essa experiência é comum para nós seres humanos. É bem possível que a maioria de nós, ou se não todos nós, quando pressionado por uma circunstância, quando alcançado por algumas circunstâncias da vida, nós jogamos a toalha. E aí nós olhamos para o horizonte e dizemos: não tem mais jeito. Aquilo que eu acreditava foi por água abaixo. Aquela esperança que eu tinha já não é mais possível. É bem provável que nesse momento alguns pais de família estejam temendo a situação do desemprego, por exemplo, e possam estar olhando para a sua situação familiar e os seus recursos de mantimento já escassos e entrar em desespero. Dizer: meu Deus, o que vamos fazer agora? É bem possível que nesse momento as decisões não sejam as mais coerentes. Esses dois homens estavam indo a caminho de Emaús e eles estavam ali dialogando sobre o que tinha acontecido. O texto não diz qual foram as falas dele, mas diz que o conteúdo era o que havia acontecido ali em Jerusalém e a respeito de Jesus. É bem curioso porque o próprio Jesus se apresenta a ele e eles não o reconhecem. Uma das dificuldades que temos quando o nosso conhecimento a respeito de Jesus está apenas na superfície, tenho falado isso aqui repetidas vezes, é necessário que nós tenhamos
o prazer de se aprofundar no conhecimento do Senhor. Conhecimento teológico da palavra, conhecimento acadêmico, mas também conhecimento de intimidade, através da oração, através dessa intimidade com o nosso Deus. Possivelmente alguns nesse momento estão sendo tomados por medo, por desespero, por insegurança, mas a maioria das experiências que estão se vivendo, principalmente e exclusivamente para os cristãos, se dá por falta de conhecer o Deus ao qual proclamam servir. Não eram somente esses dois homens. A continuação desse texto vai dizer que os discípulos também estavam trancados dentro de uma casa, abatidos. Mas nesse texto quero destacar algumas lições para as nossas vidas. E a primeira eu já comecei a vos falar, que é conhecer de fato o nosso Deus. Parece, o verso 17 nos diz que Jesus se aproxima daqueles homens, e o verso 17 diz que eles estavam a caminho discutindo sobre o evento, o acontecido ali em Jerusalém. Mas Jesus se aproxima, o versículo 16 diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Verso 16. E eu fico pensando como é possível, porque temos o conhecimento de alguém, pelo menos o reconhecimento, não somente pelo físico, mas até a fala, Se você tem um conhecido e está distante, ele manda uma mensagem de voz, você o reconhece pela voz, e isso mesmo depois de tempo que você não vê. Mas aqueles homens, há pouco distante, para podemos dizer assim, algumas horas antes, ou um dia antes, eles estavam ali vendo Jesus. 3 dias, para ser preciso, eles estavam ali com Jesus, ou vendo Jesus com vida, e agora eles não reconhecem mais Jesus diante deles, porque aquilo que é superficial tende a vir por terra quando enfrentamos uma crise. Porque o que sustenta uma árvore não é aquilo que vemos, mas são as raízes que estão ali enterradas no solo. O que nos sustenta, a Bíblia diz que nós não andamos por obras, nem pelos olhos, pela vista. Nós andamos pela fé. Então, conhecer a Cristo exige, primeira coisa, conhecer a sua palavra revelada, conhecer as Escrituras. Não tem outra maneira de você conhecer a Deus tão precisa quanto pelas Escrituras. Irmãos, eu vos falo assim, porque o texto nos diz que aqueles homens começaram a descrever para Jesus, e eles começam a descrever um Jesus que eles próprios descrevem como um homem poderoso em palavra, um profeta de Deus, um homem que fez milagres, e mesmo assim eles estavam indo na direção errada. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus havia orientado a eles, ainda em vida, de ficarem em Jerusalém. Essa era a orientação de Jesus, mas agora eles estavam indo para outro caminho. É bem peculiar essa reação, quando a nossa perspectiva de Deus é que nosso Senhor Jesus Cristo tenha vindo fazer algo que de fato Ele não veio, ou seja, o entendimento errado de quem é Jesus. E eles esperavam, ele diz, olha, hoje já é o 3º dia, o verso 20 termina dizendo, hoje já é o 3º dia que tudo isso aconteceu. E eles não lembravam, de fato, talvez não conhecessem as Escrituras, possivelmente não havia tido uma experiência profunda com Jesus.
Esse é um ponto que eu quero que você reflita. Como tem sido a sua experiência com Jesus? O que ela tem, como ela tem se fundamentado? É na palavra? Ou você tem ido buscar experiências as quais Jesus não se propôs a te dar? Ou você está seguindo um grande número de cristãos que estão esperando um Jesus que mais odeia a humanidade do que ama? Porque muitos estão querendo que Deus de fato traga uma punição sobre toda a humanidade e que apenas Ele fique intacto. Esse não é um sentimento que possa tomar conta do coração de um cristão. Eu falo isso porque a gente percebe que muitos nesse momento não estão aproveitando esse tempo para estudar as Escrituras, e sim para gastarem um tempo com tantas outras coisas fúteis. Haja vista as discussões nas redes sociais, as provocações. Tem pessoas que não perdem uma oportunidade, muitas vezes de uma maneira grosseira e indecente, de fomentar discussões e agredir pessoas em seus perfis, em suas postagens, quando de fato o momento é muito propício para que a gente se dedique a conhecer o nosso Deus. Como Igreja do Senhor, precisamos proclamar esse Deus tão poderoso que venceu a morte. Não podemos perder esse tempo. Mas isso exige esse conhecimento. Por isso, o texto vai dizer que Jesus olha para aqueles homens e diz: "Ó, honestos de coração." Algumas versões traz essa expressão: tolos, insensatos. Na versão NVI que eu li, estou lendo, diz que Jesus diz: "Como vocês demoram a entender." Capítulo 24, versos a partir do 25. E Jesus lhe disse: "Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram." Meu irmão, essa lição é para nós, é para mim e é para você. Precisamos, mais do que depressa, crer com todas as nossas forças e todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, nesta palavra que o Senhor nos deu. Tudo que a Bíblia diz é confiável. Nenhum tio sequer caiu desta palavra escrita há mais de 2000 anos. E nem cairá, eu creio. Então, se essa palavra é o que nós temos de verdade neste mundo tão vazio das coisas concretas da verdade, e esta palavra é a verdade porque ela nos expressa o nosso Deus, ela nos revela o Cristo que venceu a morte, o Cristo ressurreto. Então ela é a nossa fonte da alegria e da esperança. É nela que nós podemos tirar. Muita gente está abrindo mão da leitura bíblica para se alimentar de mensagens, de pequenas mensagens que não expressam o Evangelho, apenas traz mais uma palavra de autoajuda do que o Evangelho. Mas nós precisamos nos alimentar do Evangelho, e isso com profundidade. Não podemos ser superficial. Gaste tempo, estude a palavra do Senhor, peça a Deus lhe dar entendimento. Não demore, peça a Ele: "Senhor, eu quero depressa entender a Tua palavra, eu quero crer nesta palavra", porque de fato o que tem trazido medo e desesperança para muitos corações nessa realidade que estamos enfrentando é a falta de conhecer a Deus e a Sua palavra. Aqueles homens caminharam, o texto diz que a distância que eles percorreram eram de 11 quilômetros, e podemos pensar que eles gastaram um bom tempo juntos. Então, uma boa caminhada.
Algumas horas se passaram, algumas palavras ali foram trocadas, mas o que mais impactou a vida daqueles homens, que fez cair a sua cegueira, é quando a palavra do Senhor começa a entrar no coração deles. O texto diz que Jesus começou a discorrer com eles e começou a apresentar, dizendo: olha, vocês não lembram que as Escrituras diz que era necessário acontecer tudo isto? E aí Jesus começa a apresentar, fazer uma interpretação do Velho Testamento, tudo que o Velho Testamento dizia e apontava para Jesus e de todos os profetas. E aí chegou o destino, chegou o lugar que aqueles homens iriam ficar, e Jesus, o texto diz que fez como quem ia passar adiante, recebeu o convite para ficar com eles. E até então ainda havia uma espécie de cegueira espiritual sobre os olhos daqueles homens. O texto diz que Jesus, no momento da refeição, parte o pão, distribui com eles. E é nesse momento que eles reconhecem o Senhor. Mas é nesse momento também que o Senhor se ausenta. Isso é interessante, porque o nosso Deus, Ele se revela para nós para que nós o conheçamos, mas para que vivamos novamente. Eu vos afirmo pela palavra do Senhor, vivamos pela fé. Porque sabe, se nós tivéssemos, e parece que esse é o pensamento de muitos cristãos, tivéssemos um Deus aqui do nosso lado, presente, visível, e uma espécie de gênio da lâmpada, não é só você dizer o que quer, Ele faz, seria muito fácil. Mas o desafio para nós é viver pela fé, convicto, cheio de certeza que todas as palavras do Senhor irão se cumprir, e o Senhor nos promete uma vida segura nele. Ele nos promete uma vida de paz nele. Então, por mais que essa situação desse momento nos traga desconforto e a outros sentimentos, precisamos colocar o nosso coração na palavra do Senhor, que por mais que as coisas fujam ao nosso entendimento, o Senhor está no controle, e tudo que Deus faz, pela essência dele, é bom, é perfeito. Devemos acreditar que teremos não só esse momento, possivelmente esse não seja o único momento de experiência difícil que venhamos enfrentar nessa vida. Teremos outros momentos possivelmente mais difíceis, mas esse momento, eu espero que você abra os olhos. Eu oro a Deus pedindo que o nosso Senhor te faça abrir os olhos para a sua palavra. Se deleita nessa palavra. Igreja do Senhor, Igreja Batista aqui embaixo do meio, Congregação Batista em Pedro Avelino, abracem a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, não deem ouvido a falsos profetas. Eu tive o desprazer essa semana de ouvir uma mensagem de alguém dizendo que Deus tinha dito que iria mandar 3 dias de trevas sobre a terra, e muitas coisas iam acontecer, mas sem nenhuma fundamentação bíblica. Você não erra nem peca se não acreditar nesses profetas. Agora, olha para mim, me ouve nesse momento em nome de Jesus. Se você não acreditar nesta palavra, seu coração se encherá de tristeza, de medo, porque é assim aquelas pessoas que vivem sem Cristo. Porque o amanhã, o futuro delas é incerto. Embora nós não saibamos o que nos sucederá daqui a alguns segundos, mas nós cremos pela fé que na palavra do Senhor nos garante que estamos seguros no nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nosso futuro é ao lado dele na eternidade. Isso para nós já é suficiente. Então, para nós, a alegria não se esvai, porque ela permanece, ela é raiz em nosso coração. Porque pelos olhos da fé, nós enxergamos que tudo isso são leves e momentâneas tribulações. Quero também lembrar que nesta palavra ela traz
o Senhor traz uma palavra muito dura àqueles homens, diz: olha, vocês não têm discernimento. E discernir a palavra do Senhor não é se encher de teologias ou de filosofias, mas é importante você saber disto, que ter discernimento implica, primeiramente, em você saber quem você é diante de Deus. Você é um servo. Mas que relacionamento você tem tido com Deus? Que experiências você tem tido com Deus? Que prazer tem enchido o seu coração? É a palavra do Senhor. Você tem prazer em ver as pessoas sendo alcançadas por esse Evangelho? É isso que tem te motivado a viver. É a volta do Senhor. É o encontro com Cristo. A igreja nos faz falta, de fato. Meu coração fica apertado quando eu lembro dos nossos cultos, das grandes celebrações, e peço a Deus que nos dê essa alegria de volta. E se isso não for mais possível para alguns de nós? Qual a diferença? Não vivemos pelo que vemos. Não é o templo. Nós vivemos pela fé. A palavra do Senhor é Cristo ressurreto. Essa é a nossa perspectiva. Essa é a nossa alegria de ter, e nossa certeza é que o nosso Senhor vive. Amém? E quero concluir finalzinho desse versículo. Quando Jesus partiu o pão, os olhos foram abertos e eles presenciaram, não é, ali naquele momento, e perceberam que era Jesus que estava com eles. E um olha para o outro e diz: você lembra que quando ele estava falando para nós no caminho, o nosso coração estava sendo aquecido, queimava por dentro? Porque, meu amado irmão, essa palavra nos faz queimar por dentro, de alegria, de motivação, de certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nossa vida está nas mãos do Senhor. E aqueles homens sentiram isso. Lembra quando ele estava falando das Escrituras? Então eu quero que você pare um pouquinho e pense nisso. A palavra de Deus, esse é o desafio para nós como igreja. Ela faz com que o coração arda por Jesus. Preguemos o Evangelho. Primeiro, não tenha experiências superficiais, se aprofunde no Evangelho. Conheça o Senhor, conheça a sua palavra, estude, mas também converse com Deus em oração. Não converse com Deus como aqueles homens vinham conversando com Jesus, apenas as coisas fúteis da vida, somente o que estava na superfície, aquilo que eles não entendiam. Quando Jesus orou diante daqueles homens, certamente para abençoar aquele alimento, eles reconheceram que Jesus era o que vinha com eles durante todo aquele tempo. E aí eles lembraram o poder da palavra em seus corações. E logo eles correram para se juntar com a igreja e dizer: olha, nós vimos o Senhor ressurreto. Então, igreja do Senhor, proclama esta mensagem. Abomine todas aquelas mensagens que não trazem, meu irmão, a essência das Escrituras. Não se detenha a propagar essas mensagens. Não estou dizendo aqui que você não tenha que discutir outros assuntos. Eu acredito que muitas das nossas áreas da nossa vida devem ser discutidas, sim, devem ser apreciadas e devemos nos posicionar. Mas não faça dessa situação uma ferramenta para acusar. Não faça da situação que já é grave uma polarização política. Não é para isto. Essa experiência, para nós cristãos, eu tenho plena convicção que é um tempo precioso para se aprofundar em conhecer o nosso Deus
e que a Bíblia nos faça arder o coração e que a gente tenha o mesmo entendimento de proclamá-la a outras pessoas para vê-las. Assim como esses homens dizer, o meu coração agora está ardendo, eu quero me juntar à igreja do Senhor, porque mesmo se não tivermos esse tempo, a igreja do Senhor permanecerá viva diante de toda essa humanidade. E é ela que vai testemunhar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele reina, Ele vive, por isso nós temos alegria em nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga paz, que Deus nos traga discernimento, desejo de aprender a palavra do Senhor, desejo de estar em comunhão com Deus, orando todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, como nos instrui a palavra do Senhor. Então, eu peço que nesse momento você possa orar pela sua família, orar pelas igrejas do Senhor aqui embaixo do meio e espalhada por toda a terra. Ore para que Deus nos dê aos líderes e aos pastores convicções da palavra do Senhor, para que venhamos proclamá-la tão somente restrita somente ao que ela diz, sem acrescentar e sem subtrair nada da palavra do Senhor. E que tenhamos juntos estas convicções, que o nosso Deus reina e Ele está presente em todas as circunstâncias. Amém? Que a graça que há em Cristo Jesus, que a consolação do Espírito Santo e que o imenso amor do nosso Deus seja derramado sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.